Você aí, já ouviu falar desse cara aqui? Ou talvez desse cara aqui? Talvez você já tenha visto ele em filmes, séries ou jogos, talvez. Mas vocês sabem de onde eles vêm? Eu acho que você já deve saber o que eu tô falando, né? Mitologia grega. Se você não gosta ou não sabe o que é, não tem problema. Com essa série aqui, você vai gostar. Quero uma história. Bom, na realidade, o porquê de muita gente achar que mitologia é chato é porque, na maioria das vezes, esse povo aí aprendeu com aquele professor chatão de história ou de filosofia. Professores, me perdoem, mas é verdade. Aqueles filmes longos sobre o deus Ra, sobre o Egito, aquilo lá dava sono, era um sonífero. Então, tudo que você conhece sobre mitologia, você já aprendeu, apaga. E bora lá, que você vai aprender de um jeito engraçado e de um jeito bem diferente. E aí você vai ver que mitologia pode ser completamente incrível e também muito, muito maluco. Sem mais enrolação, bora lá. Uma mitologia nada mais é do que um conjunto de contos e lendas que foram passados de uma geração para outra. A mitologia era utilizada pelos povos antigos para explicar fenômenos nos quais eles ainda não eram capazes de entender. Por exemplo, quando uma tempestade ou uma trovoada estava chegando, eles acreditavam que, por exemplo, eram os deuses do Olimpo que estavam furiosos com seus discípulos. Ou, por exemplo, quando vinha uma grande chuva ou uma grande enchente que assolava suas terras, eles acreditavam que era Poseidon tentando tomar as terras deles. E assim por diante. Deu para sacar? Bom, as escritas mais antigas que a gente tem da mitologia são os poemas de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia. E mais pra frente teve a Teogonia, que era de Hesíodo. E com ele trouxe a origem dos deuses. E falando nos deuses do Olimpo, muita gente acha que os deuses do Olimpo são as divindades mais antigas e mais poderosas que existiram. Mas não, tem muita coisa para trás dos deuses. Então bora rebobinar um pouco essa história aí e vamos voltar lá para trás, bem lá atrás. Numa era onde só existia o nada. O nada. E o nada tinha um nome, ele se chamava Caos. Bom, na verdade ele era o tudo e o nada. Bom, ele era o nada porque não tinha nada mesmo, era um vazio infinito. E ele era o tudo porque tudo que tinha no vazio era o nada. Deu pra sacar mais ou menos? E então, como você já deve imaginar, assim como você, meu amigo, que fica o dia inteiro trancado no quarto, sozinho, chorando, uma hora o Caos ia ficar entediado. Ele não aguentava mais ficar sozinho. Então ele gerou... Quem que ele gerou primeiro? E aí então ele gerou Gaia, que era a mãe terra. Ela era a personificação da terra, da criação. Ela era a terra, basicamente. E eu gosto de pensar que o Caos era tipo um mágico, assim, que estralava os dedos e fazia brotar alguém ali. Só que ele também não tinha dedo, então releve também. E depois disso que ele viu que ele podia criar seres, ele não parou por aí. Depois disso ele criou o Tártaro, que assim como a Gaia era a personificação de um lugar. Só que no caso dele era o submundo. O mundo inferior, é basicamente o inferno da mitologia grega. Só que esse lance deles serem seres físicos ou alguns lugares não fica muito explícito, porque tanto ele pode ser um ser divino, como também ele pode ser um lugar, porque mais pra frente o submundo vai ser usado pelo Hades. Isso aí também a gente precisa relevar. E então, pra terminar, ele cria os gêmeos, Erebo, a escuridão, e Nix, a noite. Bem que ele podia ter criado só um, né? Porque a escuridão e a noite estão bem ali. E então, a partir desse ponto, o Caos parou de criar filhos. Você já deve imaginar que começariam a crescer os netinhos do vovô Caos, não é mesmo? A primeira a ter filhos foi a Nix. Ela já foi logo metendo 12, não um, não dois, 12 filhos aí pro mundão. Mas aqui eu vou citar só os relevantes para a história, porque senão esse vídeo vai ter uma hora. Entre eles estão Eris, que é a própria discórdia, que ela foi muito importante para a guerra de Troia também, que vai acontecer no futuro. Um dia eu posso trazer um vídeo aqui, quem sabe. E também mais dois gêmeos, que eram Hipnos, o deus do sono, que hipno é sono em grego, a hipnose vem daí. E também Thanatos, que era o deus da morte. Bom, já conhecendo essa família maravilhosa aí, vamos deixá-la um pouco de lado agora. E vamos voltar lá pra Gaia, que estava bem triste, que não queria ser titia, né? Ficou com a invejinha da Nix. Aí ela foi lá e também teve um filho. O nome dele era Urano. É esse projeto de Benjamin Button aí que vocês estão vendo aí. Esse aí é o Urano. E bom, Urano era simplesmente o céu. Tem gente que trata essas divindades que aparecem antes dos deuses do Olimpo como deuses. Mas eu acho que não é muito certo fazer isso, porque eles estão mais para personificação. Porque, por exemplo, Urano não era o deus dos céus. Ele era o próprio céu. Ele estava lá.
Ele era o céu. Mas enfim, voltando pro Urano. Aí você deve ter se perguntado, a gente tem um planeta com esse nome, não tem não? Pois é, meu querido, temos um planeta com esse nome. Porque assim como os povos antigos, os planetas também foram nomeados com nomes de divindades. Porém, a gente não está acostumado com os nomes porque foi dado os nomes romanos para os planetas e não os gregos. Porque na verdade a mitologia romana foi muito influenciada pela grega, já que eram as mesmas lendas e histórias, porém com nomes diferentes. Vamos começar essa lista aqui falando do Sol, que era o Hélio, o mesmo Hélio da tabela periódica, que foi o nome inspirado para o elemento. Em seguida a gente tem o Mercúrio, que é Hermes, Vênus seria a Afrodite, aí vem a Terra, que é a Gaia, claro. O planeta vermelho Marte seria Ares. Júpiter, por ser o maior planeta, Zeus. Saturno seria Cronos. Urano é o Urano mesmo. Netuno seria o Poseidon. E Plutão, o planeta que não é mais um planeta, seria Hades. Mas voltando para a história agora. Depois do primeiro filho, Gaia gerou mais 2 filhos. Órias, que era a personificação das montanhas, e Pontos, que era o mar. Aí depois do nascimento de Pontos, as divindades pararam de ter filhos assexuadamente e começaram a ter filhos incestuosamente. Mas o que isso quer dizer? Eles pararam de ter filho por mágica e começaram a ter filhos entre eles próprios. Por exemplo, pais faziam filhos com filhos, irmãos faziam filhos com irmãos. Era um furdunço, Porém, se for parar para pensar, isso não é tão estranho assim, porque, por exemplo, no cristianismo, de onde você acha que vieram os netos de Adão e Eva? Bom, dito isso, a nossa querida Gaia, que não perde tempo, já foi lá logo e o quê? Tascou-lhe uma beijoca no Urano e logo saiu um filho. Mas daí eu fico pensando, tá aqui o céu e aqui tá a terra. Como? Tipo... Eu não sei. Só que bom, dessa vez a Gaia foi lá e ao invés de ter só um filho, ela fez igual a Nyx, teve 12. Porém, esses 12 já são mais famosos. Eu acho que vocês conhecem. São os poderosos titãs. Não esses titãs. São esses aqui. E bom, eu não vou falar o nome de todo mundo também, porque né, queremos poupar tempo aqui, não é mesmo? Mas tá aí na tela, só pausar o vídeo e aí você vê com mais cuidado. Depois dessa renca toda de filho, Urano chegou pra Gaia e falou assim: não podemos mais ter filhos, porque eu não vou conseguir sustentar todo mundo, tem muita gente. E a Pampers estava muito cara também. Aí ele decretou simplesmente que não era pra mais nascer filho nenhum, não era mais pra ter filho. Porém, como naquela época não existia camisinha e nem o ciclo 21, nada desse tipo, ela continuou engravidando igual. Só que também, poxa, é culpa dele também, né? Ele não queria mais ter filho, mas não parava de furunfar, aí é demais, né? Só que aí, talvez pelo fato do Urano não querer mais ter filhos, ao invés de nascerem divindades, tava começando a vir monstros, criaturas horríveis. Os primeiros foram os Ciclopes, que eram 3, Brontes, Estéropes e Arges. O nomezinho feio, viu? Pouco bullying que vão sofrer no colégio esses 3 aí. Só que depois, não contentes com as aparências dos filhos, Gaia foi lá, teve mais, e dessa vez foram os Hecatônquiros, que puxaram ali a estranheza dos irmãos, só que de brinde já veio logo 100 braços e 50 cabeças em cada um deles. Urano, vendo tudo que ele tinha criado, ele pensou, vou colocar para adoção. Só que não foi o que rolou. Na verdade, ele decidiu que o melhor a ser feito era aprisionar eles no Tártaro, aquele carinha lá atrás. Porque ele achava que os filhos deles não eram dignos de viver em sociedades, eles eram muito feios. Só que como já era de se esperar, a Gaia, como qualquer mãe, começou a sentir dores fortes no peito. Talvez fosse a tristeza dos seus filhos estarem presos. E então, não aguentando mais isso, ela não teve outra escolha. Ela chamou a sua irmã Nyx e assim as duas bolaram um plano. Esse plano, ele consistia em a Gaia pegar o material mais resistente que ela achasse nela mesma, e aí as duas iriam forjar uma arma que seria capaz de castrar o Urano, para assim se vingar por ele ter prendido os filhos dela. Porém, a Gaia não iria poder fazer isso, o ato do castramento, então ela não tinha quem recorrer senão aos seus filhos. Só que aí, quando ela chegou e contou para eles a ideia, a maioria pulou fora, na verdade quase todos, só um que concordou, Cronos, o emo dos irmãos. Ele era o skatista que tomava Monster. Detalhadamente, o plano dela era, quando ela e Urano fossem fazer o ato da copulação, ela teria que o piu-piu dele, entendeu? Como ela não poderia fazer isso, teria que ser um filho. Chegou a hora de pôr o plano em prática. Ela deu a arma pro Cronos, ela deitou na cama, chamou Urano, e quando os dois estavam lá no rola ou enrola, Cronos foi lá. Não virou monobola, virou sem bola mesmo. E aí,
Com Urano castrado, Gaia, achando que tudo seria mil maravilhas, Cronos então se rebela com a própria mãe e o pai, e ali fica claro por que ele aceitou o plano. Ele queria o poder. Então Cronos virou o novo rei dos titãs. Ele se ergueu e falou para Gaia: não, seus filhos não serão libertados, eles ficarão onde devem. Então Gaia, furiosa, ela coloca uma profecia sobre Cronos, que ele também seria destronado por um de seus filhos. Mas Cronos não dá ouvido e vai embora. E aí então, muito tempo se passou e Cronos também achou uma mulher. O nome dela era Rhea, era a irmã dele, no caso era uma titã também. Só que Rhea era a deusa da maternidade e Cronos, sabendo disso, se casou mesmo assim, já que ele já sabia que teria uma profecia que seria destronado por seus filhos. Ou seja, ele não queria ter filho. Mas olha com quem que ele casou. E aí, de Cronos e Rhea é que saíram eles, os incríveis, a Liga da Justiça. Não, tô brincando. Os deuses do Olimpo. Entre eles estão Hestia, a deusa do lar, Deméter, a deusa da agricultura, Hera, a deusa do casamento, Hades, o deus do submundo, como vocês já sabem, Poseidon, o deus do mar, e ele, Zeus, o deus dos deuses. Muita gente acha que Zeus, por ser mais velho e poderoso, acha que ele foi o primeiro filho, porém não, Zeus é o caçula. Só que com Zeus foi diferente porque, como Cronos tinha medo de ter filhos, ele passou a engolir os filhos. Então toda vez que nascia um filho, ele ia lá, pegava o filho e comia. Ele engolia eles, como se fosse um chiclete, uma bala. Só que aí, na vez de Zeus, a mulher de Cronos falou: não, ele não vai comer meu filho. E aí ela deu Zeus pra Gaia cuidar. A Gaia levou pra longe e aí ela criou Zeus. E daí, no caso pro Cronos, ela pegou uma pedra, enrolou num pano e deu para ele comer. Só que como ele era enorme, ele nem percebeu que era uma pedra. Muito tempo se passou e Cronos, achando que estava tudo bem, seguiu sua vida normal. Porém, todos nós sabemos que ele estava crescendo. Ele sai de uma caverna forte e pronto para derrotar Cronos, o seu pai. E na verdade, nenhum dos dois, tanto Cronos como Zeus, sabia o que estava por vir. Eles mal sabiam que uma grande guerra esperava eles. Só que sobre essa guerra eu vou falar no próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei de fazer esse vídeo. Se você quer a continuação dessa história, comenta aqui, deixa o seu like, compartilha com seu amigo. E é isso aí. Até mais. Falou!